Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Hispaneca. Antes de entrarmos no tema em si, queria só agradecer-vos por todos os votos para o prémio do público do Pod. As votações já terminaram e agora não há nada a fazer mais, se não esperar. Portanto, antes de sabermos qualquer resultado e qualquer coisa, queremos sempre agradecer, porque mesmo que tenha sido só um voto ou que tenham sido 1 milhão, não foram, mas vamos supor que sim, é sempre bom agradecer. Portanto, estou aqui na companhia do Miguel. Felizmente o Rodrigo continua fora. E hoje vimos falar um pouco aqui de um clube que tem vindo a ser bastante falado nos mídias, que é o Newcastle. Tem vindo a ser falado porque foi adquirido pelo... Não foi bem pelo governo da Arábia Saudita, mas já vamos ver isso. E portanto, vamos falar um bocadinho sobre ele. Não abordámos mais cedo porque ainda queríamos ver como é que as coisas desenrolavam. Entretanto, aquela também reunião dos clubes da Premier League do City muito indignado que alguém esteja a investir dinheiro, pá. O City indignado por alguém estar a fazer isso. Mas, entretanto, essa reunião também não houve e também não vale a pena adiar mais o tema. Portanto, nós vamos pegar aqui no Newcastle ali no final dos anos 90, porque são onde há ali uns problemas de direção e etc. E é isso que depois vai levar à compra por Mike Ashley, aliás. E depois é essa toda coisa de indignação dos fãs à volta deste dono que se calhar leva também a esta compra e à queda do Newcastle e etc. Então vamos começar por aí, Rocha. Ali naquele período de 97 a 2006 o Newcastle ainda conseguiu uns bons feitos, só que os problemas de direção vinham sempre a atrapalhar os resultados esportivos. O que é que achas que foram aqui os principais pecados, digamos assim, do Newcastle neste período? Bem, antes de mais, olá a todos e também agradecer já agora pelos votos. Bem, se falar sobre estes clubes é sempre complicado, porque são clubes que nós não conhecemos assim tão bem a história e tentamos, para estes episódios, pesquisar um pouco mais antes, mas é sempre mais complicado. A destacar neste Newcastle, eu acho que é principalmente a intervenção em várias fases da história do clube de várias lendas. Por exemplo, isso aconteceu mais à frente, não neste período dos anos 90, mas quando o Alan Shearer, que é o maior goleador da história do Newcastle, foi para a direção do Newcastle tentar revitalizar um pouco aquilo, mas também, por exemplo, jogou no Liverpool, Kenny Dalglish, e que mais tarde foi treinador do Newcastle precisamente nessas épocas em que estavas a falar. Ele entrou mais ou menos a meio da época de 96-97 e permaneceu também mais ou menos até meio da época 98-99. Eu acho que durante estas épocas é importante mais ou menos destacar, diria eu, a impaciência da direção pela constante mudança de treinadores. O treinador que durou mais tempo foi o Sir Bobby Robson, entre 2000 e 2004, e precisamente foi despedido em 2003-2004, depois na época anterior ter feito, pensou, com um segundo lugar ou um terceiro lugar na Premier League, e portanto depois de anos tão negros na história do Newcastle antes desses, despedir um treinador como o Bobby Robson, que até nesse ano tinha chegado às meias finais da Liga Europa, embora eles tenham qualificado para a Liga dos Campeões e tenham ficado pela fase de grupos e daí descido para a Liga Europa. É sempre estranho ver essas trocas de treinadores. E portanto, como estava a dizer, o Dalglish teve de 97 a 98 e depois o Ruud Gullit, também é ex-jogador, nem uma época inteira fez, pegou ali também no fim de 99 e saiu ainda antes do início do ano 2000. E portanto eu acho que esta inconsistência e impaciência por parte da direção foi basicamente o que impediu o Newcastle de sair melhor deste período. Eles, recuando um pouco mais no início da década de 80, estavam na segunda divisão, depois acabaram por subir, e também lá está, o Kevin Keegan, que era um das principais estrelas do clube,
Eu, pronto, acho que o que tenho a destacar é mesmo esta troca de treinadores, que principalmente treinadores que conseguiram apurar o Newcastle para a Liga dos Campeões, coisa que já não acontecia há bastante tempo, e que mesmo assim a direção achou importante, ou melhor, achou que não era assim tão importante, e achou mais importante andar a gastar bastante dinheiro em jogadores, valores completamente avultados, que para aquela altura não faziam parte da órbita do futebol. Pagar, por exemplo, acho que foi quase 20 milhões de euros pelo Michael Owen. Naquela altura não se via isso, por volta do ano de 2005. Mas, e gastaram muitos mais jogadores também. E é isso. Sim, já pegaste em vários temas, também mencionaste o Sir Bobby Robson, que deve ser dos poucos treinadores que eu e tu gostamos, que tenham passado pelos dois clubes, pelo Porto e pelo Sporting. Mas sim, o Newcastle é um clube que começou a sua história com conquistas ali na década de 10, década de 20, mas depois disso pouca coisa, aliás quase nenhuma mesmo. Quando se fala neste tal período, de 97 até ao presente, em que o Newcastle vai decaindo, é essa tal competitividade, porque essa época que usamos como referência, que é de 97, é porque eles são vice-campeões da Premier League em 96 e 97, são vice-campeões da Taça da Inglaterra em 98 e 99, com o tal treinador que já disseste, apuram-se para a Champions em 97, 98, em 2002, 2003, aí já com o Sir Bobby Robson, e lá está, esses bons trabalhos vão sendo interrompidos pela impaciência da direção, sendo que, não sei se eles têm assim, algum género português, algum género da segunda liga, mas parece, porque na segunda liga também se pedem treinadores passar 3 jogos, obviamente que isto é uma comparação muito, muito extrema, mas é um pouco por aí, ainda por cima estes projetos não resultaram, então o do Bobby Robson era algo nítido que estava a resultar, que mais tarde ou mais cedo até poderia vir um título. Mas a questão também, ou os treinadores que eles contratam são todos muito problemáticos, ou é a direção que é um bocadinho sensível demais, porque todos eles, portanto, o Kenny, Ruud Gullit, Bobby Robson e pronto, depois mais tarde teve vir o Alan Shearer como interino, mas esses 3 principais são todos pedidos com a desculpa de desentendimentos com a direção. E se calhar nem tanto com resultados esportivos, porque lá está, se calhar um pouco mais o Ruud Gullit, mas os outros 2 até estavam-se competitivos no cenário nacional e no panorama europeu também. Aliás, o Bobby Robson até se estreou com uma vitória 8-0 contra o Sheffield Wednesday, o que eu acho que é sempre um bom cartão de visita, digo eu. E lá está, pronto, chega em 2003, 2004 às meias finais de Liga Europa e é despedido depois. Depois acaba, se calhar, uma era aqui no Newcastle no ano de 2007, que é o ano em que tanto Alan Shearer reforma-se, como já tinhas dito, e também o ano em que Mike Ashley entra em cena. Não foi ali no mesmo período, Alan Shearer reforma-se no final da época 6-7, e Mike Ashley, acho que compra o Newcastle por volta de novembro de 2007. Mas é no mesmo ano, portanto marca aqui um separar de águas, digamos assim. Portanto, Mike Ashley esteve no clube agora até 2021, portanto, esteve no Newcastle coisa de 14 anos, acho eu, sim, agora fazendo a conta muito rápido de cabeça, e sou de humanidade, peço desculpa. E pronto, saiu com já tendo havido várias manifestações de desagrado por parte dos adeptos e uma pessoa tem que ir descobrir o porquê. Porque é que os adeptos odeiam tanto o dono do clube, sendo que se calhar nós aqui em Portugal repudiaríamos muito mais um clube a ser comprado por não termos essa cultura. Felizmente que não. Nós temos clubes que são o mínimo democráticos, ao menos ainda se apresentam às urnas, blá, blá, blá. Pois, a democracia de cada um é outra coisa, mas não há cá clubes, tirando a beçada, não há cá clubes em empresa, digamos assim. Em Inglaterra é muito mais comum. Em Inglaterra, pouquíssimos são os clubes em que são os sócios a mandar. Pouquíssimos. Por exemplo, a Alemanha também se assemelha um pouco a Portugal nisso, em que são os sócios a mandar. Em Inglaterra, não. Portanto, porquê este ódio específico? Porque Mike Ashley, tal como a maior parte dos donos, encarava o clube como uma empresa e não sentia propriamente a paixão pelo desporto, sendo que ele até pôs o clube à venda no mínimo 2 vezes de forma oficial. Depois, entretanto, se aparecesse alguma proposta, tenho a certeza que ele também aceitaria. Portanto, no dia 6 de setembro de 2008, anunciou que pôs o clube à venda, e depois ele disse que eu arrumei a casa, agora o próximo que vier
vai trazer algo muito bom, mas se tivesse arrumado tão bem a casa, o que é que pusesse o clube à venda, não é? Não é assim. Depois, em dezembro do mesmo ano, ele diz que, surpresa, não arranja comprador, porque, para além da tal questão financeira, o Newcastle também estava mal desportivamente. Em 2009 até acaba mesmo por ser rebaixado com o Shearer como treinador interino, mas o Shearer também só entra à meia da época, até foi assim numa tentativa de desespero para salvar, e o Leicester desta divisão após perder 1-0 com o Aston Villa na última jornada. Depois E da eles divisão, nessa época tiveram 5 Diz. treinadores. 5 treinadores nessa época. Sporting 19-20 vibes, bom. E depois dessa tal divisão, o clube foi outra vez posto à venda. E aqui o Mike Ashley já não pôs paninhos quentes, não disse que o próximo vai estar bom. Ele disse, e passa a citar, tem sido algo catastrófico para todos, eu perdi o meu dinheiro e fiz decisões terríveis, agora eu quero vendê-lo, logo conseguir. Portanto, isto é algo sempre muito bom para aumentar a moral dos adeptos, acho eu. E depois, a 27 de outubro de 2009, Ashley volta a anunciar que ninguém quer comprar aquilo. Portanto, ele fica lá, não é? E o clube alegou que Ashley, apesar dessa tentativa de vender, ia continuar a investir dinheiro na redução da dívida do clube, que tinha as melhores intenções para o clube, mas, entretanto, o Ashley também cortou um bocadinho o investimento, porque, tal como ele disse, estava a perder dinheiro. E pronto, o que é que achas destas decisões do Mike Ashley antes de passarmos àquela última boa competitiva época que foi a de 11-12? Bem, sobre o Mike Ashley, primeiro, antes disso, dizer que antes do Mike Ashley comprar o Newcastle, o Newcastle estava com uma dívida de cerca de 100 milhões de libras. Portanto, acho que mais ou menos o que ele fez foi comprar o Newcastle por 134 milhões de libras e tentar ir abatendo a dívida ao longo dos anos. E essa foi sempre a justificação que ele deu, que estava a conseguir abater a dívida e não sei o quê, e que isso é que era o importante. Mas a questão dos adeptos o criticarem tanto é que ele, desde sempre, quase que usou o Newcastle, e depois falaremos disso mais à frente, que é o que acontece também agora com estes novos compradores, que é usar o futebol como uma montra. E o Mike Ashley, neste caso, usou o Newcastle como uma montra para as suas empresas, neste caso em específico a Sports Direct. O estádio estava repleto de anúncios da empresa dele, e era para isso que ele usava o clube, ou pelo menos era essa a impressão que os adeptos tinham dele, que ele estava ali primeiro para fazer dinheiro, embora não o tenha feito muito, e depois para tirar proveito próprio, porque lá está, ele até pode dizer que estava a perder dinheiro com o clube, mas se calhar com a quantidade de publicidade que fazia às suas marcas, se calhar por fora estava a fazer muito mais do que estava a perder no clube. Portanto, acaba por ser um pouco estranho. Mas nessas épocas, lá está, o Newcastle desceu para o Championship. Depois, em 2009-2010, venceu o Championship, ficou em primeiro lugar. E nessa época estavas a falar que acaba por ser mesmo a melhor destes últimos anos do Newcastle, que foi um quinto lugar na Premier League. Depois, nas outras competições, já se ficaram um pouco mais abaixo, mas ainda assim foi um Newcastle bastante competitivo nessa época. Eles que campeão nessa época, acho que foi precisamente o Manchester City, e eles, pronto, tinham o Papi Cissé, que era ali o craque da equipa, e o para sempre promessa do futebol Ben Arfa, nessa altura com 25 anos. Mas foi claramente assim a época, ou a melhor época do Newcastle nestes anos, porque depois disso foi sempre a decrescer ali. É verdade, acho que nunca mais voltaram a descer ao Championship. Não, desceram em 2015, 16, acho eu, e depois ganharam em 16, 17. E em 16, 17, ou melhor, em 17, 18 voltaram a subir à Premier League. Portanto, é um Newcastle bastante mau, para dizer o mínimo. Newcastle que é obviamente, e também essa é uma das razões para as quais estes novos compradores terem optado pelo Newcastle, é um histórico do futebol inglês, e portanto um histórico do futebol inglês andar a passear
16º ou mesmo a descida e Championship não faz jus à história do clube. E portanto, na última época ficaram num 12º lugar, e a época passada já se falava desta compra, embora não tenha sido consumada, também por várias regras internacionais. Agora é que vai ser, e sinceramente não sei, mas já falamos mais disso à frente, como é que vai ser quando estes novos donos pegarem no clube. Muito bem, pegando aí outra vez em que já começaste um pouco o tema, na época do 11-12, em que disseste, e bem, que eles acabaram na quinta posição da Premier League, garantido vaga para a Liga Europa, onde jogaram com o Marítimo na época seguinte, que foi o jogo deles em casa com menos pessoas no estádio. Esta malta não sabe apreciar bom futebol. E pronto, é destacar estes grandes craques, essa equipa histórica no sentido é daquelas de The Streets Will Never Forget, nesse sentido. É aquela equipa com Dembaba, Papi Cissé, Cabaye, Ben Afra, Tim Krul, Danny Simpson, que viria a ser campeão com o Leicester umas 4 épocas depois, umas 5 épocas depois. E pronto, é uma equipa histórica nesse sentido, porque para além de ser histórica no panorama Newcastle nos últimos 20, 30 anos, é histórica porque era um futebol que a malta gostava de ver. Quem é que não se lembra daquela trivela de Papi Cissé contra o Chelsea, que é um gol fenomenal. E é algo muito bom, algo que entusiasma, e algo que entusiasma os adeptos, mesmo que não seja traduzido em títulos. Acho que deixa sempre, por exemplo, uma direção, neste caso, um dono, de ânimo um pouco mais leve, e porque é o que o povo gosta, é de pão e circo, e neste caso o circo estava bom e estava para entreter. Quanto à compra do clube, agora em 2021, fazendo este salto temporal aqui por lá está, as últimas épocas do Newcastle têm sido muito de estagnação, não lutam por muito, acabam ali nos 10º lugares, como o Rocha já estava a dizer, e pronto. Foi comprado, Newcastle foi comprado pelo Public Investment Fund, que é o fundo estatal administrado pelo governo da Arábia Saudita, e pronto, é assim, basicamente Newcastle agora não é como é que eu ia dizer, não é uma extensão do território da Arábia Saudita, não é? Porque mas é uma empresa ligada ao governo isso sim. Obviamente que isto é o acionista maioritário, depois há ali outras duas empresas que eu até posso dizer, é PCP Capital Partners e a RB Sports and Media, e é assim uma parceria liderada pelo Public Investment Fund, basicamente. Isto deixa o Newcastle como um dos clubes mais ricos da Arábia Saudita, da Premier League, porque o seu acionista maioritário tem uma riqueza que rondar ali uns 500 mil milhões de dólares, que é algo pouco. E já houve aí muitas imagens a circular a dizer que é 4 ou 5 vezes maior, ou se calhar ainda mais, do que a riqueza do dono do City. E é algo preocupante. Agora, o que pode surgir aqui, e atenção, também houve alguns... apesar da grande maioria dos fãs de Newcastle estar contente porque estavam fartos de Mike Ashley, também houve malta que não gostou desta compra, porque lá está, deixa o clube ligado a um governo autoritário que respeita direitos humanos e pronto. Quem vai dar a cara desta compra é um assassino conhecido, que sempre coisas muito boas de ver. E obviamente que não é, digamos, o melhor branding, mas nada que uma boa empresa de marketing não consiga resolver. E com o dinheiro que eles têm, acho que não há dificuldade em arranjá-lo. Portanto, questões que isso levanta. Agora eles têm 500 mil milhões de euros para gastar. Não, se acham isso, vão ouvir o nosso episódio sobre fair play financeiro, andam a dormir. Mas eles irão ser um novo City? Não sei. Rocha, o que é que tu achas? Sim, o novo City também não sei, mas se o forem será apenas daqui a uns anos. O City não se transformou assim do nada. Roma não se construiu num dia, não é? Exatamente. Mas pegando nisso que tu estavas a dizer, era aquilo que eu também mencionei há pouco, é a questão da montra, é usar o futebol, neste caso a Premier League, como montra para limpar um pouco a imagem que as pessoas têm, neste caso, do príncipe da Arábia Saudita, como também foi no caso, já nem sei de que país é que eles são, mas do dono do PSG e do Manchester City, que um é do Qatar e outro
é de outro país qualquer, também todos os países mais ou menos com os mesmos tipos de governos autoritários, quer dizer, governos, chamar aquilo governo, enfim, mas no caso da Arábia Saudita é mesmo governo, mas isto, lá está aquilo que tu estavas a explicar das parcerias entre as várias empresas que vão estar que têm uma parte do Newcastle. É verdade, a Public Investment Fund vai ter 80%, ou seja, ele vai ser o sócio maioritário, mas acho que uma das prioridades da Premier League era assegurar que não ia ser o príncipe da Arábia Saudita ou alguém ligado à Arábia Saudita a ficar a mandar no clube, daí 10% terem ido para a PCP Capital Partners e outros 10% para a RB Sports and Media, e é uma mulher que eu agora não me lembro do nome, mas que é a CEO da PCP Capital Partners, que vai ficar mais ou menos a mandar no clube, mas de uma forma não direta, ou seja, porque lá está, não é sócia maioritária. Mas essa mulher já fez outros negócios, principalmente no caso do Manchester City. Ajudou o dono do Manchester City a comprar o clube, porque ela também tem ligações, lá está, com esses países do Médio Oriente, e que mais tarde, como contrapartida, o CEO do Manchester City acabou por pagar uma parte do Barclays, o banco Barclays, e impedindo que o governo, ou melhor, impedindo que o banco fosse nacionalizado, e portanto meteu lá 300 milhões de euros, ou o que foi, e portanto foi assim a contrapartida dela ter ajudado à compra do Manchester City. Portanto, está-se a ver o tipo de negócios que há aqui por trás. Vamos ver, lá está, como estavas a dizer, o Manchester City reclamar por alguém pôr dinheiro num clube é no mínimo irónico, mas vamos ver o que é que sai daqui. Lá, como tu disseste, eles não têm 500 mil milhões de euros para comprar os jogadores. Agora, que a fortuna é enorme, e cada ano é obviamente certo que eles vão aproveitar o máximo que puderem nessa fortuna. Se puderem gastar 100 milhões por cada jogador em cada época, vão fazê-lo. Obviamente que já se fala em todo o tipo de craques para irem para o Newcastle. Os últimos que vi, acho que até era o Declan Rice do West Ham e o Jude Bellingham, até porque, embora no sentido de idealizar faria sentido eles, por exemplo, quererem trazer Messi e Ronaldo para eles jogarem juntos, sinceramente acho que o Newcastle está a fazer algo que o Manchester City também acabou por fazer, que é planear um pouco mais o futuro, e portanto lá está, trazer jovens como o Rice, o Bellingham, também obviamente já se falou em Mbappé e Haaland, mas veremos o que é que eles fazem no mercado de verão, e aí sim vamos poder dizer que tipo de equipa é que eles vão construir. Sim, já falou um pouco de toda a gente e peço desculpa, tal como disse há bocado, de vos estragar os saves da FM, do FM 22, vai ser agora em novembro, mas não, eles não têm 500 mil milhões para gastar. E concordo plenamente com o Rocha. Eu acho que isso vai ser uma coisa planeada ao longo de épocas. O City também só foi campeão, acho que coisa de 5, 6 anos depois da compra do clube. Acho que eles foram adquiridos ali em 2007, 2008, coisa parecida. Portanto, pronto, também demorou um pouco. Agora, se vão vir jogadores mais nome, sim. O City, passado 2 anos da compra, também tinha o Robinho, já. Entretanto, Carlos Tevez também, e acho que sim, acho que isso vai implicar uma subida de patamar, claro. Não digo imediata, porque aliás o City já está a coisa de, vamos pressupor que isto foi em 2007 que foram adquiridos, está a coisa de 14 anos a tentar fazer uma Liga dos Campeões, já bateu ali à porta, não conseguiu, já venceu 3 ou 4 Premier League, sinceramente já não sei, mas portanto o objetivo principal ainda nem está concretizado. Portanto, vamos ver como é que também corre este projeto do Newcastle. Consegue ser mais eficaz, se vão ser menos, não sei, mas parece que é tudo muito à roda desta tal imagem de montra que o Rocha estava a explicar. Bem, e chegando ao fim deste episódio, Blanco, qual é que é o teu facto? Muito simples, o meu facto remonta à época 93-94, em que o Newcastle bateu o recorde da maior
da maior posição final numa tabela da Premier League por um clube que subiu divisão. Portanto, acabou em terceiro. Curiosamente, esse recorde foi igualado na época imediatamente a seguir, em 94-95, pelo Nottingham Forest, em que foram promovidos e também acabaram em terceiro. Portanto, Rocha, o teu momento cultural, por favor, diz-me que é o filme Gol. Já sabia. Muito bem. Já muito sabia. bem. Conta-nos a história do Santiago, pá, que eu gosto de rever. Era impossível não ser. Tenho a certeza que o Newcastle tem filmes muito bonitos e livros que contam toda a história do clube, mas pá, tu pensas no Newcastle, pensas no Santiago Munhas. Aliás, o Newcastle até ia fazer uma contratação de um rapaz que se chamava Santiago Munhas também, que tinha quase a mesma história que ele, vinha do México e depois os pais tinham ido para os Estados Unidos, era praticamente a mesma história. Mas falando do filme, então... Eu acho que eles chegaram mesmo a concretizar essa transferência, mas enquanto tu falas do filme... então chegaram mesmo. Mas vi isso, então fala do filme e eu vou... Pronto, isto é uma trilogia, mas eu vou recomendar o primeiro, porque é nesse filme que ele joga no Newcastle, em que basicamente o que é que acontece? É um rapaz mexicano, em que a família é toda muito trabalhadora, o pai quer que ele trabalhe, não quer que ele jogue futebol, até que Glenn Foy vai vê-lo a jogar, ele que era um olheiro e ex-jogador, acho que era ex-jogador no Newcastle, mas estava a passar férias, conheceu com a mulher, e vê-o a jogar e depois acaba por voltar para a Inglaterra, faz uma proposta, e ele vai contra a vontade da maior parte da família, mas lá está, acaba por vingar, e acaba por ser uma estrela do Newcastle nesse filme, e depois nos próximos também podem ver, ele acaba por ir para o Real Madrid e aparecem montes de estrelas, e por isso é que também é um filme engraçado. Certíssimo, enquanto estavas aí a falar do filme, eu vim aqui ver e sim, existe de facto um Santiago Munhoz Robles que joga no Newcastle por empréstimo do Santos Laguna, obviamente deve ser daqueles empréstimos que depois tem a opção de compra, mas sim, é verdade. Agora, eu gostaria só de mencionar, já que estamos aqui a falar sobre o filme, gostaria aqui de mencionar também uma personagem bastante importante nesse filme, que começa como um gajo horrível, mas depois acabamos até por simpatizar com ele no final da trilogia, que é o Gavin Harris, que é um gajo que literalmente tem a mania toda. Um matador, exato. Mas depois acabamos por simpatizar com ele. Portanto, veja essa trilogia se ainda não vi. Eu não sei em que rocha que vocês vivem, para nunca ter visto desta trilogia incrível, ou pelo menos o primeiro filme, mas quando se pensa em Newcastle, pensa-se nisto. E por acaso, este filme não foi realizado um pouco antes depois é 2005, portanto é antes de Mike Ashley comprar o clube, mas seria também uma boa forma de marketing, e acho que também é por isso que ele deixou os outros dois serem realizados. Portanto é isso mesmo. Muito obrigado por terem ouvido. Este episódio foi um bocadinho mais curtinho, mas não se preocupem que esta semana é Champions. Portanto, se quiserem muito ouvir mais das nossas vozes, vão ter conteúdo no Patreon sobre os jogos da Champions dos nossos clubes. Portanto, Rocha, diz: tens fome? Tenho muita fome. Isso mesmo. Vão lá ao nosso link para se fazerem patronos. Normalmente estejam atentos aos conteúdos gratuitos, que às vezes vamos assim lançando. Sigam-nos também nas redes sociais e é isso. Muito obrigado, vejam futebol e até à próxima. Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está jogado Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, mete, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta!